Vamos abrir nossas... Nós estamos... Deixa eu fazer uma explicação antes, né? Eu falei hoje de manhã e até para entenderem o que a gente vai ler agora, nós estamos fazendo exposição do Evangelho de Mateus. Vimos hoje pela manhã o julgamento de Jesus perante Pilatos. A primeira parte do julgamento de Jesus foi o julgamento eclesiástico, né? O julgamento da igreja, dos sacerdotes, da liderança judaica. Ele teve 3 partes, que foi na casa de Anás, na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote oficialmente. Anás havia sido, mas tinha muito poder, levaram primeiro para lá. Da casa de Anás, vai para a casa de Caifás, que era o sacerdote oficial daquele momento. E depois, pela manhã, juntam todo o sinédrio, ou seja, toda a liderança judaica, e aí decretam a condenação de Jesus. A partir daí, então, começa o julgamento civil. Eles encaminham Jesus para Pilatos. Nós lemos, então, hoje pela manhã em Mateus, e Mateus ele faz um relato e não faz uma discriminação que só Lucas faz, que é, ele vai para Pilatos, Pilatos começa o julgamento, ele manda Jesus para Herodes, Herodes faz uma parte do julgamento e Herodes devolve Jesus para Pilatos assim encerrar. Esse é o julgamento civil. Por quê? Porque o judeu, teoricamente, legalmente, pelo menos, ele não poderia determinar uma pena de morte. Só o Império Romano poderia, porque os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Essa era a questão. E esse julgamento civil é totalmente envolto, ele é um assunto totalmente político. E aí a Bíblia, como nós dissemos hoje pela manhã, trata de política e nós não podemos fugir disso aí, né? Não é a política partidária, mas é a política, as coisas da política através da história do mundo. Então, lemos de manhã o texto de Mateus 27, de 11 a 26. Vamos ler o texto paralelo que está em Lucas, certo? E durante o sermão, traremos o texto paralelo que está em João. Como é de costume, nós sempre fazemos isso, né? Pegando Mateus e associando os textos paralelos. Nesse caso aqui é fundamental. Por quê? Porque as informações que nós temos nos diversos evangelhos, Mateus e Marcos ficam muito parecidos, mas Lucas acrescenta algo que nem Mateus, nem Marcos, nem João acrescenta, e João acrescenta coisas que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas mencionam. Então a gente vai tentar juntar tudo para entender como é que foi esse julgamento de Jesus perante as autoridades romanas. Então agora, o assunto é o mesmo, mas ao invés de abrir a Bíblia em Mateus, vamos abrir em Lucas, capítulo 23, e vamos ler os versos de 1 a 25. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de 1 a 25. Quem ouviu o sermão da manhã vai ter mais facilidade de trazer à memória tudo, né? Mas os textos estão aí, você pode depois fazer a leitura dos textos paralelos e também ouvir o sermão que foi pregado pela manhã. Então, Lucas 23, de 1 a 25, nos diz o seguinte: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vetando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém,
lhe remeteu. Então, aqui, a partir do verso 8, só Lucas menciona isso. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava, porém, vê-lo fazer algum sinal. De muitos modos interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fez-o vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse: apresentais-me este homem como ajudador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo retornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Amém. Oremos. Senhor Deus, diante da Tua Palavra, suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que esse episódio, Senhor, acontecido com o nosso Senhor e Salvador, nos seja esclarecido, que nós entendamos os detalhes, Senhor, que envolveram esse julgamento, e aprendamos as lições nele contidas, e sejamos realmente fiéis a Ti, Senhor, procurando fazer a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, começar a trazer para o texto, né, aquilo que nós não vimos hoje pela manhã. O primeiro ponto, então, é que quando Pilatos ouviu mencionar que Jesus era galileu, ele, então, recorreu a uma estratégia política, né? Ele sabia que Herodes estava em Jerusalém naquele dia. Era comum aos governadores irem para Jerusalém na época da festa. E aí ele remete Jesus para que Herodes o julgue. Vamos aqui então entender. Pôncio Pilatos era governador romano na província da Judeia. Herodes Antipas, e aqui temos que salientar que é o Antipas, porque há vários Herodes. Ele era governador do Império Romano em Israel, na Galileia e na Pérea. Então era como se houvesse cada um na sua área julgando. E Pilatos, fica evidente, como dissemos hoje de manhã, que ele não queria crucificar Jesus. Pilatos era gente má, não era gente boa, não. Era ruim, era mau, era perverso, era corrupto. Mas ele não estava conseguindo enxergar em Jesus nenhum indício de um crime que merecesse a pena de morte. E aí nós lemos hoje em Mateus pela manhã, lemos agora em Lucas, e você vê que quantas vezes a gente pensa: que mal fez este homem? O que ele fez para merecer a morte? A ida de Jesus para Herodes era justamente para ver a tentativa de fazer com que Herodes percebesse a mesma coisa e ele não tivesse culpa sobre ele. Vimos pela manhã, Lucas não menciona, mas Mateus mencionou, e
Pilatos, ele lava as mãos, né, num gesto simbólico, comum ao povo judeu, diante de alguma coisa, alguma culpa que eles não conseguiam identificar, eles lavam as mãos e dizem: estamos inocentes desse fato aqui. Então Pilatos fez isso, mas foi encenação, ele não tinha como se desvencilhar daquela decisão que ele tinha que tomar. Tentou, mas não conseguiu. E fica claro que ele queria libertar Jesus, porque não via nele culpa alguma. Então, ele manda para Herodes. Vamos ver então esse trecho que fala, né? Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou. Que coisa, né? Você se alegra com Jesus? Você se alegra sobremaneira com Jesus? Como é que você se alegra com Jesus? Herodes, quando viu Jesus, ficou nas nuvens. Por quê? Né? Quem é esse Herodes? Esse Herodes é justamente o Herodes Antipas, que era o Herodes que mandou matar João Batista. Então, veja bem, lá em Mateus 14, nós já vimos, de 1 a 5, diz o seguinte. Mateus 14, de 1 a 5. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. João Batista, precursor de Jesus, tinha um entrave com Herodes. O que João Batista tinha a ver com a vida conjugal de Herodes? A gente pode pensar: rapaz, João Batista, fica na tua, fica quieto, deixa Herodes ter a mulher que ele quiser ter. Por que tu fica se metendo nisso? Porque nós somos luz no mundo e sal na terra. Essa história, e aí vou repetir o que a gente falou pela manhã, acrescentando mais coisas. Nós temos que interferir em todas as áreas da existência humana, trazendo para ela a palavra de Deus. Se omitir da uma de lavar as mãos, como Pilatos fez, é negar Cristo. É negar os princípios de Cristo. Então, não, eu não vou me intrometer nessa área porque não diz respeito ao Evangelho. Qual é a área da vida do ser humano que o Evangelho não se intromete? Não é Senhor e Rei. Escolha uma. Economia? Educação? Qual é a área da existência humana que Deus não é Senhor? João Batista, então, estava dizendo daquele rei ímpio daquele momento: você está pecando. E o homem, o maior homem nascido de mulher, morreu por um capricho daquela mulher que ele acusava. Aí eu pergunto a você: você está disposto a morrer pelo quê? Dizem, né, atribuem a Martin Luther King a frase onde ele diz: um homem só está pronto para viver quando encontra uma razão pela qual morrer. Então, isso deve ser algo que deve permear nossa mente o tempo todo. Pelo que eu estou pronto a morrer? Todo dia, em todo tempo, eu tenho que estar avaliando isso. Eu estou disposto a sacrificar minha vida pelo quê? Porque você está sacrificando sua vida para alguma coisa. Tanto é que você vai morrer. E aí o tempo está passando e para algum lugar está indo a sua vida. Herodes se alegrou
quando Jesus chegou, porque ele pensava que João Batista tinha reencarnado em Jesus. E fazia tempo que ele estava interessado em saber quem era Jesus. Mas o interesse de Herodes era mesquinho, era mau. Está claro aqui, se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito. E esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ele queria show. Herodes queria entretenimento. Herodes queria ter as suas curiosidades satisfeitas. Aí eu pergunto mais uma vez, o que é que você quer com Cristo? Qual o seu interesse nele? Pelo que você se alegra com ele? Qual a razão? Mas só que Jesus ficou totalmente calado com Herodes. Não disse uma palavra. Herodes se irritou com aquilo e a alegria inicial passou a ser um momento de desprezo. E Herodes então despreza Jesus, escarnece dele junto com a sua guarda. E manda de volta então para Pilatos. Então, só Lucas narra esse momento da ida de Jesus para Herodes. Aí quando ele volta para a presença de Pilatos, aí Pilatos diz assim: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado, na vossa presença nada verifiquei contra ele, dos crimes que eu acusaste, nem tampouco Herodes. Tanto é que me devolveu. Então veja, a estratégia política de Pilatos, porque ele não queria para ele aquela culpa, isso fica claro, não funcionou. E volta então Jesus para a presença de Pilatos. Aí vamos puxar João, o Evangelho de João, para nos ajudar a entender esse episódio. Aí quando João registra, certo? Lá em João 18, 33 a 38, tem assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Aqui, veja que João ele vai dar muito mais detalhes dessa segunda parte. Mateus ele coloca como um bloco só, não mostra a ida de Jesus para Herodes, né? Mas nem Marcos. Aí Lucas mostra a ida de Jesus para Herodes. João não fala que Jesus foi ser julgado por Herodes. Mas aí, esse momento aqui é como se ele tivesse retornado e João vai acrescentar detalhes. E aí pergunta, né? És tu o rei dos judeus? Jesus responde: vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Jesus então já dialoga e já questiona o próprio Pilatos. Quem foi que disse para você? Você está perguntando porque você tem um conhecimento, você tem uma dúvida, ou alguém mandou você perguntar? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Eu não sei nada, né? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Quem fizeste? Respondeu Jesus. Aí Jesus vai justamente dizer para Pilatos aquilo que eu já havia dito para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Lembra daquele momento em que, horas antes, né? No dia anterior, Jesus estava lá no jardim, chega a multidão, Judas, com aquela turba de gente, e aí Pedro toma a espada, pega a espada dele e vai atacar um dos servos sacerdotes, e Jesus então repreende Pedro. Ele diz lá em Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos? Como, pois, se cumprirem as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus estava então mostrando a Pilatos que ele era rei, mas o reino dele não era desse mundo. Você quer que Jesus seja... Veja bem, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Senhor dos Senhores, Rei de Reis. Ele é Rei de tudo, de todos, desde todo sempre, desde toda a eternidade. Mas ele vem com papel, vem com missão, e ali ele deixa claro que o seu reino não era desse mundo. Não era um reino material, ele não ia governar ali para Israel, não ia tomar o poder, retomar o poder, né? Tirando os romanos e voltando para o próprio Israel. Não era isso. O reino dele é celestial. O meu reino não é deste mundo. Certo? E aí, Pilatos, né? Então, lhe disse Pilatos, logo é reis. Aliás, ele não diz, ele pergunta, logo é reis? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Eu pergunto para você. A gente ouviu muito, né, nos últimos anos, João 8,32, não foi? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase esse versículo foi repetido praticamente por 4 anos, fora do contexto. Mas você sabe qual é o contexto correto? O que é a verdade? O que é a verdade? Para você. Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Esta verdade que liberta. Este é o sentido original, o sentido imediato do texto. Mas tem o sentido secundário do texto, que é que a verdade é uma coisa boa. E a verdade nos ajuda a libertar de várias coisas. E aí nós podemos fazer um contraponto ao que Jesus havia falado. Quem é o pai da verdade? É Deus, né? E quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus ele trata disso lá em João também, 8, a partir do verso 44, dizendo: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós devemos nos apegar à verdade. A verdade no sentido secundário, que é a verdade que deve permear nossos relacionamentos em todo lugar, em todas as circunstâncias. E devemos buscar a verdade e denunciar as mentiras. Porque senão nós estaremos lavando nossas mãos, como Pilatos fez. Nós devemos ter a atitude que João Batista teve, de diante do erro, denunciar o erro. Denunciar o erro, denunciar a mentira e não se deixar levar, então, por as circunstâncias e ter medo de consequências do que quer que seja. Deixa eu fazer aqui agora algumas colocações antes de entrar no próximo bloco de ação. Então, a gente viu que Lucas acrescenta a ida de Jesus para Herodes. Herodes não tinha Jesus como realmente seu Salvador, queria espetáculo, né? Queria
ver coisas, se agradar, ter um momento divertido. Frustrado, devolve Jesus, então, para Pilatos. Vimos também, então, que no momento que volta, Jesus, então, confronta Pilatos, e Pilatos faz essas perguntas para Jesus, e ele diz justamente o que é, Pilatos pergunta o que é a verdade. Cristo é a verdade. Sempre que Jesus é colocado diante de algum erro, algum equívoco, ele corrige. Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus, por diversas vezes, diz, ou isso foi dito, eu, porém, vos digo. Então, Jesus ali faz uma série de correções com relação ao quê? Ao império, ao juramento, à vingança, ao amor, ao próximo. Tudo que estava errado, Jesus, então, procura consertar. Diante daquele questionamento que vieram fazer a ele a respeito da ressurreição, quando conta aquela história, um homem tinha sete irmãos, a mulher casa com o primeiro, ele morre, casa com o segundo, casa com o terceiro, morre os sete. No céu, de quem será ela esposa? Aí Jesus, diante disso, ele responde, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês estão equivocados no que vocês estão afirmando. Vocês estão pedindo um esclarecimento de algo que vocês não estão nem atentando para as Escrituras. Então, o que eu quero dizer aqui? Fica claro para você, fica evidente que quando alguém coloca Jesus diante de algum erro, algum equívoco, ele corrige, ele não aceita aquilo ali. Está claro para você? Está claro? Segure isso aí, para poder pegar o que tem. Mais para frente, então, no próprio Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 6, lemos o seguinte: disse-lhes Pilatos: tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Aí presta atenção. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus responde: nenhuma autoridade terias para mim se de cima não te fosse dada. O que é que Jesus faz aqui? Ele confirma a autoridade de Pilatos. Para os irmãos que ingenuamente, mundanamente, são contra a pena de morte, eu quero dizer a vocês que a Bíblia é a favor de Gênesis a Apocalipse. Já tratamos isso aqui. O assunto, o texto nos chama novamente ao assunto. Como eu falei hoje de manhã, nós vivemos uma geração mimizenta, cheio de mimimi, cheio de não me toque. Ele tem uma Bíblia que nos dá um padrão, nos dá uma regra, e aí ele diz: a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Reveja essa sua afirmação, pelo amor de Deus. Reveja se você realmente acredita nisso. Reveja seus posicionamentos. Não lave suas mãos. Não diga, não, isso aí eu não vou tratar disso não, porque a Bíblia trata. Como é que você não vai tratar? Jesus afirma, como é que você vai negar? Gênesis 9, 6. Instituição da pena de morte. Noé sai da arca com sua família. Deus dá instruções a Noé. Do tipo: eu te dei a erva, os frutos. Você era vegetariano, Noé.
seus antecedentes. Agora só vão comer carne. Agora também lidou todos os animais. Cuidado com a vida humana. Se alguém derramar o sangue do homem, virá um anjo e derramará o dele. Está escrito assim na sua Bíblia? Virá um raio e matará ele. Está assim na Bíblia de alguém? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez do homem segundo a sua imagem. Biblicamente, pena de morte não é uma opção para você dizer se acredita ou não se acredita, se aceita ou não aceita. É Deus impondo. E tem um motivo. Por quê? Porque a vida é importante. Se alguém tira a vida de alguém, a vida dele tem que ser tirada. Mas é claro que você está pensando aí já, né? Mas, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, né? Bom, quem acompanha aqui sabe que a resposta vem já imediatamente, né? Deuteronômio 19, 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, isso bom ou ruim? Isso é excelente. Isto é o princípio do direito moderno. A proporcionalidade da pena. Você tem que ser condenado a pagar algo de acordo com aquilo que você cometeu. Não pode ser diferente. Aí a gente olha para a justiça no Brasil e fica enojado, né? Enojado, acho que é uma palavra bem amena para a gente. E veja, eu não estou falando da aplicação da justiça, não, porque é pior ainda. Estou falando da justiça, das leis antibíblicas que nós temos. O Antigo Testamento prega o amor ou o ódio? O perdão ou a vingança? O amor e o perdão. Sempre foi. Agora entenda. O amor, o perdão, é o mandamento de Deus para o ser humano desde o momento que o mundo é mundo. Levítico 19, 18. Levítico, Antigo Testamento, as leis mosaicas. Não te vingarás. Está claro? Nunca Deus autorizou a vingança por parte de ninguém. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Nem ira você pode guardar. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está isso? É Romanos? É Mateus? É Filipenses? Não, é Levítico. Vou repetir. Marque aí. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí você vai chegar e dizer, chega no novo para você ver que Jesus disse que não é assim. Vamos lá. Mateus, Sermão do Monte, né? Mateus 5, 38 a 42. O que é que Jesus disse? Ouviste o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que emprestes. Olha lá. Ouviste, qual era o problema do Jesus? É que o judeu tinha deturpado a coisa. Ele queria exercer a vingança, porque Deus nunca tinha autorizado. Porque Deus nunca tinha mandado. A ordem para o povo era perdoa. Quem é que mata?
Estado. Romanos 13, todo mundo conhece, né? Mas vamos ler. Romanos 13, só de 1 a 4. Paulo, que época Paulo está vivendo? Primeiro século. Quem era o imperador? Tudo indica que era Nero. Aquele cara bonzinho, né? Aí Paulo chega e diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Alguma dúvida? Traz a espada traz a morte, traz a pena capital, traz a pena de morte. Paulo está ensinando um princípio, não está ensinando a circunstância da época. Porque as circunstâncias da época ele dizia, olha, é bom obedecer, mas esse Nero não. Né? Esse Nero aí é um filho de Satã, ele você pode obedecer, não. O princípio está sendo ensinado, o princípio é esse. Então o princípio é que a autoridade, ela é ministro de Deus, vingador. Jesus, Paulo, aqui também Romanos, um pouco antes, capítulo 12, ele tinha dito, olha, não exerça a vingança, porque Deus diz, a vingança pertence a mim, eu a executarei. Então, não seja hipócrita. Você tem que perdoar. Vou trazer novamente aqui um caso ocorrido na década de 90, porque ele é emblemático para mim. Eu acho que representa bem o exemplo aqui de uma deputada estadual de São Paulo, descendente de japonês, e o filhinho dela de 8 anos, pense aí no seu filho, pense aí no seu neto, pense aí no seu sobrinho, pense aí num garotinho de 8 anos. Foi raptado e morto. Pensou no seu queridinho? Pegou seu filho, seu netinho, seu sobrinho, o menininho querido, 8 anos. Foi raptado e assassinado cruelmente. Uma criança, ela não tem nem como reagir. Pais desesperados, né? Único filho. Fato, não? Pode pesquisar na internet o que você acha. Eles contam que eles estavam se acabando, não queria mais viver, né? Estavam definhando. E eles viram que tinha sentido mais a vida. E eles pensaram, os dois pensaram, a gente tem que perdoar o assassino do nosso filho. E eles conheciam, era um ex-empregado dele. A gente tem que perdoar eles. Eles foram na cadeia, frente a frente com o assassino do filho, e perdoaram. Façam mesmo. Agora ela, como deputada, começou a trabalhar para que as leis dos países não fossem como são frouxas, ridículas, pecaminosas diante de Deus. Onde alguém que deveria morrer porque matar o outro,
é condenado a 30 anos, passa 8 e sai. Isso é uma aberração bíblica, meus irmãos. Isso é um diabo trabalhando na mente das pessoas. E se está trabalhando na sua, repreenda. Que é uma coisa assim que, sabe, olhe para a Bíblia, me ache um texto, me ache um conjunto de texto onde uma pessoa que matou a outra tem direito a ficar livre aí passeando. Jesus? Pergunta Pilatos. Toma cuidado comigo. Tu não sabes que eu tenho o poder de te saltar e te mandar matar? Na cabeça de alguns aqui, Jesus teria dito, né? Você não pode fazer isso. Você não tem direito de fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Jesus não respondeu isso, não. Jesus confirmou, você tem autoridade. Quem deu autoridade para Pilatos? Deus. Compreende? Coloquei no boletim um texto. Estava procurando, né? Mas eu me mostra um texto bom aí, alguma coisa, algum artigo, né? Aí Deus disse, toma esse aqui. O título, o julgamento de Cristo, a indiferença de Pilatos e a nossa doutrina. Vladimir Vasco de Brito, não sei quem é. Nunca ouvi falar na minha vida. Desembargador federal. Leia lá o texto. Eu não alterei, eu apenas resumi, sem alterar nenhum parágrafo, apenas para poder caber, né? Mas eu peguei uma partezinha de cada. A conduta de Pôncio Pilatos, condenada por todos, que conduta? Eu vou lavar minhas mãos. Eu vou lavar minhas mãos como se lavando as minhas mãos eu não tenho culpa, né? Lavei as mãos, olha, a culpa é de vocês. É com vocês, resolvam vocês. A conduta de Pilatos, condenada por todos, repete-se aos nossos olhos e à nossa volta, tantos séculos depois, ainda que possamos disto nem nos dar conta. Injustiças passam à nossa frente diariamente, ora com acontecimento pessoal, com conhecimento pessoal, ora através dos meios de comunicação. Grandes ou pequenos, ferindo a ética ou as leis penais, possíveis ou impossíveis de reparação, de diferentes formas ou graus de gravidade. O que fazer? Insurgir-se? Acomodar-se? Diante das injustiças, diante dos descumprimentos da lei, diante das diversas formas que são prejudiciais à sociedade e à honra de Deus, o que temos feito? Aí eu botei um texto. Não lave as suas mãos. E aí eu digo o seguinte: buscar o equilíbrio entre a omissão e a intromissão é difícil, mas é necessário. Em nosso cotidiano, muitas são as circunstâncias nas quais nos vemos em dúvida se devemos ou não orientar, repreender, ou até mesmo emitir um julgamento. Isso se dá em diversas situações. Porém, tendo a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, pense meio se ela é mesma sua única regra de fé e prática, e é lá que devemos buscar as instruções para esse equilíbrio. Passar a responsabilidade que é nossa para outra pessoa, não assumindo as consequências dos nossos deveres e erros, é algo que ocorre desde o Éden. Questionado por Deus a respeito do seu pecado, Adão transfere a responsabilidade para o próprio Deus para a mulher. Então, é uma coisa que está entranhada. Vamos arrumar um culpado e aí a solução aparece.
Eva, né? Adão passa para Deus e para Eva, Eva passa para a serpente. E assim até hoje. Achar o culpado é a estratégia da maioria da humanidade. Pilatos achou o culpado dele. Lavou as mãos e se convosco. Estou dizendo que tenho nada a ver. Quando teve que realizar o julgamento de Cristo, um ato do governador Pilatos ficou conhecido até os dias de hoje. Convicto da inocência de Cristo, mas temeroso de perder o seu poder, o seu cargo, Pilatos encenou retirar de si a responsabilidade de um veredito, lavando as mãos e dizendo: estou inocente do sangue dos civis. Fica o caso convosco. Na atitude de Pilatos, temos um caso clássico de passar a sua responsabilidade e culpa para os outros. Nas diversas relações que mantemos em nossas vidas, não devemos nos omitir em cumprirmos o que a palavra nos orienta. Hebreus 3,13 diz: exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. Por que a maioria de vocês passa a responsabilidade do pastor? Aquela frase, né? Pastor, aquela tua ovelha está precisando de uma repreensão. Aquela tua ovelha é tua irmã em Cristo, né? Se você viu, é você que tem que repreender. Não lave suas mãos disso. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Viu, meu irmão? Ele pecando, foi contra você, foi contra outro, vai lá. Não lave suas mãos. Está lá em Mateus 18. Em Atos 20, 35, está dizendo: é mistério socorrer os necessitados, é obrigação nossa, é dever nosso, é trabalho nosso socorrer os necessitados. Tem que ir, não pode levar as mãos. E no contexto do texto, ainda é dito, né, que muita gente pensa que é um ditado popular, mas está na Bíblia, está lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Além dessas relações com o nosso semelhante, devemos nos lembrar da nossa relação com os nossos princípios, nossa consciência diante de Deus, para que de nós seja dito, como o anjo diz lá em Apocalipse, se não me engano, na igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Será que na nossa consciência estamos guardando a palavra de Deus e não estamos negando o nome dele? Então nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir nossos erros, enfrentar os desafios, buscar uma consciência pura diante de Deus. Não lave suas mãos como fez Pilatos, deixando-as sujas para sempre. Então, veja só, diante do texto que nós lemos, que envolve o que vimos pela manhã e hoje, então é um sermão só que se encerra agora. Primeiro que a gente não deve fugir das responsabilidades, certo? Feito Pilatos fez. E que a gente deve temer e adorar somente quem tem toda a autoridade. Você tem medo de quê? Não tema, diz Jesus, aquele que depois de matar o corpo não pode fazer mais nada. Tema antes aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Para concluir, porque tem uma coisa que me incomoda nesse contexto atual, certo? Tem um comentário com alguns, mas quero deixar aqui claro, para não ser omisso. Eu fico diante de Deus e digo: Senhor, o que eu faço? A gente sabe que política é uma coisa problemática, né? Não tem esse tanto nisso mesmo. Nem de um lado nem de outro. E aí, uns têm um lado, um votam um, votam outro, não é a questão, não. Mas eu estou inconformado, angustiado, certo? Uma coisa
ruim fica tomando meu coração toda vez que eu ouço, vejo informações das pessoas que estão presas lá em Brasília por conta do 8 de janeiro. Foi um ato errado. Quem fez isso aqui tem que punir. Tem que pagar, tem que ficar preso. Mas fizeram uma covardia com mais de 1.400 pessoas. Uma covardia. Pessoas que nem lá foram, nem pisaram os três poderes naquela tarde de domingo. Senhoras, velhinhos, velhinhas, crianças, estavam acampados na frente dos quartéis lá de Brasília, que fica a mais de 5 quilômetros de distância dos três poderes. Pessoas que você olha assim, ela não tinha condições. Quem aqui teria condições, numa tarde, de ir e voltar andando 10 quilômetros? Dezenas de ônibus pararam na frente desse acampamento. A essas pessoas foi dito: entrem que nós vamos levar vocês para as rodoviárias para voltarem para suas casas. E levaram para uma quadra da Polícia Federal, onde eles ficaram presos. Um dia, eu espero que todo brasileiro tenha vergonha disso. Eu tenho vergonha hoje. A Constituição sem direito a visita, sem direito a advogado, e sabe, sem direito à audiência de custódia, que passou quase 8 dias para ser feita. Nossos policiais estão aqui. Quanto tempo vocês têm para fazer um desse de custódia? Minutos, né? 24 horas no máximo. Para um bandido que acabou de assaltar, acabou de cometer um crime. Se não fizer em 24 horas, o cara está solto, né? E em muitos casos, o que acontece na desse custódia? Perguntam se o preso foi maltratado. Perguntam se alguém puxou ele pela mão, deu uma tapinha no pescoço dele. Se fez isso, coitado do policial. Essas 1.400 pessoas levaram 8 dias para começar a ter audiência de custódia. É uma coisa terrível. Terrível, terrível, terrível. O que fazer, né? Eu disse: eu vou orar, né? Orar. Acompanhar a história, confirmando. Depoimentos já vi, cenas já foram mostradas. Não tem como negar. Não é que aconteceu, não, é que está acontecendo. Eu não quero lavar minhas mãos diante disso. Então, fica registrado. Eu abomino esse ato covarde, esse descumprimento à Constituição brasileira, feito por aqueles que deveriam ser os guardiãos dela. Assuma suas responsabilidades, adore somente aquele que tem toda a autoridade. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda na caminhada que temos aqui, Senhor, para que a todo momento sejamos responsáveis diante de nós, Senhor, diante da nossa comunidade e diante da nossa consciência, Senhor, e que adoremos e temamos somente a Ti, e que não nos acomodemos, Senhor, com tantas coisas erradas que acontecem ao nosso redor. E peço, Senhor, por aqueles que não estão presos injustamente, que cometeram seus erros e serão punidos. Mas tem pessoas ali, Senhor, que não cometeram crime algum. Cuida delas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.